amigos do Capitão Salva-Cornos, espero que vocês estejam bem. Tô reativando aqui o canal por estar vendo, né, um crescimento bem interessante, né, de caras nos grupos masculinos tentando ajudar amigos, se envolvendo um pouco com a causa que o CSC sempre tentou bater, né, ao longo desses anos. E veja bem como é a diferença de quando caras instruídos, né, inteligentes, se reúnem em grupos e como os grupos femininos se formam, né? Quase sempre elas têm ali uma predominância em tentar destruir reputações, né? Fazer assassinatos de reputação, fazer com que pessoas se destruam, né? E também com certos ideais ali no grupo que elas não expõem sua vida pessoal, mas em contrapartida os caras sempre tentam utilizar de vias mais racionais, tentando o desenvolvimento pessoal, tentando ajudar pessoas até que a gente nunca ouviu falar. Então, antes de tudo, né, falando aí do tema do vídeo, você deve se questionar acerca de alguns pontos. Você conhece o seu amigo suficientemente bem ao ponto de poder contar esse tipo de assunto? Conseguiria ter força mental suficiente para ouvir e dar um fim no relacionamento? Essa pergunta vale tanto para você quanto para a pessoa que você está avisando. Tem provas factíveis que atestam a traição, porque falar por falar, qualquer um pode falar, qualquer um pode dizer o que quiser. Só que sem uma comprovação, né, sem que seja algo fundamentado, fica difícil de haver até uma consideração da pessoa que está ouvindo. Então, essa é uma resposta muito subjetiva, né? Entende-se, tendo em vista que muita gente não tem confiança suficiente para contar. Certa vez, quando eu era mais novo, eu até cheguei a viver essa situação, tanto virtualmente quanto pessoalmente. Em ter que contar a alguns amigos que eu descobri provas da traição. Então, virtualmente, eu jogava com um casal, né? E cheguei a descobrir bem no início da Gina Indelicada que a noiva do cara compartilhava alguns conteúdos que davam a entender que ela traía ele. Só que nesse caso, o cara não sei se foi ela que chegou a ver, porque eu não tinha muita noção, né, de como proceder naquele momento, mas tanto ela quanto ele me bloquearam. Provavelmente ela tinha acesso às redes sociais dele e aconteceu uma queima de informação, o que é bem comum hoje. E pessoalmente, né, eu cheguei a mostrar um amigo que lidar de maneira frouxa, né, com certas saídas com as amiguinhas que a namorada tinha, certas saídas que ela tinha com elas, poderia lhe render chifres, né? E acabou acontecendo de um amigo em comum nosso me dizer que de fato havia acontecido essa traição após um tempo. Só que daí o cara, me tirou como invejoso e praticamente cortou todo tipo de contato comigo. Mas você vê que por mais que você tenha provas em alguns momentos, né, isso não é o suficiente para o cara, né? Ele não tem inteligência emocional para saber assimilar essa ideia. Ou seja, existem dois caminhos, só que uma escolha apenas.
E por mais que você tenha provas, como eu acabei de dizer, às vezes o cara não tem a mesma consideração, não tem a mesma amizade que você tem por ele, nem inteligência emocional para conseguir dar um ponto final nisso, né? E aí se torna sempre mais difícil. Mas por outro lado, se você conhece o cara, por que não chamar para uma conversa e apresentar as provas? Só que no fim das contas você tem sua vida também para zelar, né? A gente sabe que com o crescimento iminente da vadiagem virtual, as mesmas podem se juntar em grupos femininos para assassinar reputações. Ou seja, você colocar isso com o seu perfil pessoal é sempre um risco a mais que você poderia evitar de correr. Então é sempre bom que você tenha em mente ter ali um fake ou algo desse tipo, por mais que seja um amigo seu próximo ou não, de tentar avisar, porque elas costumam dizer que isso é coisa de X9 e tal, mas assim, se você tem amizade com a pessoa, você tem provas do que isso está acontecendo, por que não avisar? O que te impede disso? Claro que às vezes você pode não querer se meter e tal, mas pô, quando o cara é de consideração, você tá vendo que o cara tá muito feliz e em condições normais ele tá caminhando ali para um limbo, né? Sempre quando o cara tá muito apaixonado é sinal de que ela tem dado muitos sinais de estar acorrentando o cara e fazendo merda, né? Ao passo, né? Nunca uma prova vem sem outra. Então, por que você não... Pô, você tem condições de poder ajudar o cara, não vai fazer? É a mesma coisa de, pô, você tá passando por uma situação dessa e... Pô, você gostaria, né, de ser avisado. Por mais que não tenha em mente, ou às vezes você até se dá conta de que isso pode acontecer em algum momento, mas até de fato se consumar você não sabe, né? Se você não tem provas. Então, eu tenho visto bastante nesses grupos, né, masculinos, que os caras eles até têm boas intenções, mas muitos se emocionam em avisar e utilizar os perfis pessoais. E, pô, jamais faça isso, porque você pode estar assinando sua sentença de morte ou a destruição pelo seu círculo de amizade, né? As pessoas te verem como X9 ou qualquer coisa desse tipo. Você precisa conhecer a pessoa que tu tem amizade, entendeu? E assim, você tem que sempre ter em mente que agir de forma sigilosa é a melhor maneira e sempre a forma mais inteligente de lidar com esses casos. Um amigo de verdade, eu creio que é aquele tipo de amigo que nos momentos mais foda, mais complicados que existem, ele vai estar ali do seu lado e vai te contar as coisas que você, embora não queira saber, né, ou uma realidade nua e crua, né, você precisa assimilar. Mas também você precisa levar em conta o tipo de amizade que tem, né? Não adianta você querer ser um amigo de uma pessoa que não tem a mesma consideração por você. Aí é questão tudo de você saber lidar com isso ou não, saber entender sinais que a pessoa realmente te considera como um amigo. Nem todos também estão preparados para esse choque de realidade. Mas, no entanto, eu considero que é muito menos pior o cara saber dessa forma, com provas apresentadas, do que ele estar ali no ato da traição se consumando dentro da própria casa. Ali é praticamente a morte moral do homem. Ele não tem o que fazer, não tem para onde correr, ele tem ali frações de segundos, já falei em outros vídeos, para lidar com isso. Então é sempre muito mais complicado você não estar preparado emocionalmente para uma bomba como essa, ou como tantas outras, né? E ter que assimilar isso de cara, entendeu? Sempre bom você poder se preparar para esses momentos. Embora ninguém, quer dizer, muita gente entra hoje em dia numa relação sabendo que pode acontecer isso, mas
Se você tem condições de avisar um amigo, eu quero crer que essa é a melhor opção, avisá-lo, desde que ele tenha entendimento de que é o melhor para ele, não agir com a emoção. Se não pretende avisar, é melhor deixar para lá. Mas se quer avisar, você tem que ser inteligente e jamais se expor de maneira que você possa ser retaliado, porque aí já é algo que compete a mais de uma pessoa. A não ser que o cara, no momento em que ele esteja apresentando as provas, chega ali na esposa ou quer se afastar de vez, sem dar nenhuma explicação, a esposa, a namorada, seja o que for, sem dar nenhuma explicação, ele tem entendimento, chega e fala. Não, eu cheguei a descobrir isso, aí apresenta prints, o que ele tiver de provas, e aí coloca a mulher na situação de encurralar, entendeu? Mas nunca exigindo que ela entenda o seu ponto de vista, porque é mais fácil que ela te dobre, mais fácil que ela dobre o seu amigo, porque elas são mestres nessa arte, né, de tentar fazer ali um malabarismo mental. É mais fácil que você faça o que tem de fazer do que tentar chegar a um entendimento, do que ficar nessa, né, de tentar entender o lado dela, as causas que ela apresenta, por mais estapafúrdias que sejam. Então é isso, eu espero que vocês consigam entender mais ou menos um ponto de vista que eu costumo ter com os critérios da página, né? Para quem acompanha mais tempo, para quem tá se inscrevendo agora. Por mais que eu fique um tempo aí sem postar, de vez em quando eu apareço aí, mas a página tá sempre ativa. Estou sem fake, mas em breve estarei de volta na página também, mas espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona e não corram o risco de se expor, né? Porque é algo muito desnecessário. Então é isso, espero que tenham entendido o vídeo e quem sabe em breve aí a gente não fale sobre mais assuntos. Até a próxima e sempre força e honra.